Shalom, graça e paz a todos os queridos e amados ouvintes e telespectadores aqui do canal Reflexão Espontânea. Esse é o nosso quarto vídeo sobre a nossa série de estudos sobre os anjos. E hoje nós iremos abordar e estudar um pouco mais sobre a real aparência desses seres divinos. E aí, ficou curioso? Você sabe qual é a aparência dos anjos ou o que a Bíblia diz sobre este assunto? Isso é o que nós iremos descobrir neste momento. A Bíblia vai nos apontar que os anjos, tal como os homens, têm a aparência semelhante à de Deus. Porém, eles podem assumir várias formas, que se estendem para além dos elementos da natureza, até chegar a formas humanas e por aí vai. Lembrando que muitas culturas antigas viam os anjos como fenômenos da natureza, ou apareciam fundidos aos fenômenos naturais. Por isso não é de estranhar que algumas passagens bíblicas retratem esse tipo de imagem, como em Apocalipse 19, versículo 17, que diz que um anjo estava no sol. Também podemos citar o Salmo 104, versículo 4, onde poderosos ventos e tufões são manifestação dos anjos de Deus. E já em outras culturas, os viam como os deuses mensageiros com forma humana. Em Daniel 10, versículo 16, onde o anjo vai assumir a semelhança, a aparência semelhante ao dos filhos dos homens. E o texto diz assim: E eis que uma como a semelhança dos filhos dos homens me tocou aos lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não ficou força alguma em mim. Note que em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, os anjos aqui já vão tomar a forma da semelhança de um fogo, de uma chama de fogo. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e esta não se consumia. No Salmo 104, versículo 4, já vão aparecer como grandes e poderosos ventos, como furacões, e faz dos ventos seus mensageiros, e dos seus ministros um fogo abrasador. Então fica evidente que os anjos possuem a sua aparência semelhante à do seu Criador, Deus. Porém, eles podem assumir várias formas, como vimos nos textos a seguir, e não há limitação ao tipo de formas que eles podem tomar. Um monge cristão do século VI, chamado Pseudo Dionísio, dizia que os anjos era a representação da imagem de Deus. Porém, a opinião dos pais da igreja sempre foi dividida, não categorizando uma posição definida sobre o assunto. Hoje em dia, os anjos são sempre retratados como seres alados. Porém, não era esta a visão que os primeiros cristãos tinham dos anjos. No segundo século mesmo, por exemplo, os anjos eram retratados sempre sem asas. Alguns eruditos chegaram a esta conclusão com base em evidências achadas nas catacumbas de Santa Priscila em Roma, que é considerado um local onde os cristãos do segundo século enterravam seus mortos. Dizem que nestas catacumbas foram achados a representação do anjo Gabriel, olha que interessante, anunciando o nascimento do menino Jesus e sua mãe Maria. E, para espanto de todos, curiosamente, ele era retratado sem asas. Muito diferente da ideia atual que temos hoje. E não foi só esta imagem não que os especialistas descobriram, Mas todas as imagens ali encontradas
retratando anjos, eram sempre retratadas sem asas. O que levou a alguns dos eruditos a suporem que o fato dos anjos não serem retratados com asas pelos cristãos daquela época seria para que os novos convertidos não confundissem os anjos cristãos com os deuses pagãos, que geralmente eram retratados com asas, como era o caso da deusa grega Nice ou Nike, que simbolizava a vitória e era representada por uma mulher com asas. Além dela, temos o caso do deus grego Eros, deus da paixão, que também tinha asas. O deus grego Hermes, deus mensageiro, que também portava asas, e assim por diante. Porém, vemos que com o passar dos anos, os anjos começaram a ser vistos como seres alados. Porém, não se sabe até hoje o motivo pelo qual os anjos, a partir daí, começaram a ser vistos com asas. Talvez pelo simples fato de Daniel, capítulo 9, versículo 1, dizer que o anjo Gabriel veio voando rapidamente. E daí pode ter surgido a interpretação de que os anjos tivessem asas. Ou talvez ainda pela influência cultural do Egito, onde algumas divindades sobrenaturais eram aladas. Ou até mesmo da mitologia grega, que era bem influente naquelas épocas, em que os deuses também eram retratados como asas, como é o caso dos deuses que acabamos de ver agora e acima. Bem, o fato é que a partir do 5º século, os anjos começaram a ser retratados com asas, principalmente pela Igreja Católica, o que deu mais força para que essa ideia se propagasse e perdurasse em nossa cultura até os dias de hoje. Bem, então vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de estudo de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima Curiosidade Bíblica.